Isso. Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom estar com Apareceu vocês. um negócio na minha tela Vez. aqui, o que eu faço? Isso, Meu também. apareceu. Deixa eu explicar o que é. Pessoal, O proprietário da que a conta. gente está gravando. né? Espera um pouquinho que eu vou explicar. Eu vou pedir para vocês mutarem os microfones agora, por favor, todos vocês. Tá certo. Bom, o que apareceu para vocês agora há pouco aí na tela foi um sinalzinho de que a gente está gravando esse encontro de hoje à noite, tá bom? Então, ele será gravado e a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, não num canal restrito que a gente tem. Aí você pode acessar depois para ouvir novamente. Bom, é muito bom estar com vocês aqui novamente, depois de 21 dias, 2 semanas, mas mais uma semana chegando aí. Estamos nos reencontrando, é uma alegria poder contar com vocês e confesso que eu estou muito feliz, pastor Ari também, de termos um retorno positivo de vocês, sinal de que há interesse de conhecer a palavra, querer saber a vontade de Deus para a nossa vida. E esse ciclo de estudos é mais uma do nosso ministério de ensino da igreja, chamado Artios, cujo slogan é saber para ser. Quando nós criamos esse ministério de ensino, a gente pensou muito nessa questão, não só da teoria, mas também do encorajamento à prática. Saber, só saber, segundo as escrituras, a gente se torna orgulhoso, vaidoso, arrogante. Mas quando a gente sabe e é revestido de amor, aí esse conhecimento edifica. Então, o que a gente quer é oferecer conteúdo para que a sua fé atue pelo amor, para que você seja um cristão praticante da palavra de Deus e não só ouvinte. A gente não quer que você acumule conhecimento, mas que você transforme esse conhecimento em atitudes práticas que glorifiquem a Deus e que abençoem o seu próximo. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o slogan do Artios, saber para ser. E esse ciclo de estudos, cujo tema é Jesus e o Dinheiro, é uma grande novidade, um grande desafio para todos nós, tanto para aqueles que vão ouvir, para aqueles que vão falar, porque esse é um ambiente talvez espinhoso para alguns, para outros falar sobre isso pode trazer à memória um sentimento de culpa, outros de medo, outros de aprisionamento, outros de... enfim, são múltiplos sentimentos quando a gente fala sobre isso. Há muita resistência para se falar sobre dinheiro. Né? As pesquisas mostram que as pessoas são capazes de falar de tantas coisas, mas quando vai falar sobre dinheiro, elas resistem um pouco. Então, louvado seja Deus, porque você chegou até aqui, você não resistiu àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Então, é importante que a gente se prepare nesse momento, pedindo a Deus que Ele prepare a nossa mente, prepare o nosso coração para recebermos essas ministrações. Bom, hoje a gente está contando aí com uma equipe grande. A gente tem gente de Campos Novos Paulista, gente da Primeira IPI, gente de outras igrejas, da nossa igreja. Então, assim, é uma alegria receber todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. O nosso maior anseio é que a palavra de Deus chegue ao seu coração e que você seja tocado por essa palavra que liberta, né? Hoje a gente inicia esse ciclo, serão 4 encontros. Nós convidamos para esse primeiro encontro o pastor Carlinhos, né, nosso amigo já de alguns encontros ao longo dessa pandemia. Então, Carlinhos, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma alegria ter você aqui com a gente. A gente chamou o Carlinhos para, nesse primeiro encontro, fazer uma explanação para a gente, preparando o caminho, vamos dizer assim, né? O Carlinhos vai preparar o caminho, igual o Elias fez.
prepara o caminho para Jesus ser Senhor da sua vida, nessa área também, da sua vida e da minha vida, né? Então, esse é o primeiro de 4 encontros, e a gente organizou esse encontro e os demais da seguinte maneira. O Carlinhos terá um tempo de explanação sobre o tema, esse tempo aí de uns 30, 40 minutos, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, como que serão feitas as perguntas? Sempre pelo chat. Você, ao longo da explanação, você pode fazer a sua pergunta pelo chat aí do Zoom, tá bom? Se você tem dificuldade de se relacionar aí com o chat do Zoom, você pode mandar no nosso particular aqui do WhatsApp, ou meu, ou do Pastor Ari. Daí a gente vai levar essa pergunta para o momento das perguntas, tá bom? Então, as perguntas serão feitas ou via WhatsApp ou via o chat aqui do Zoom, tá bom? Acho que são só esses os recados. Importante que você mantenha o seu microfone mutado. Se em algum momento nós percebemos que a transmissão está sendo um pouco travada, a gente vai pedir talvez que alguns também tirem a transmissão da câmera, porque daí facilita a transmissão, a gente vai conseguir ouvir melhor o pastor Carlinhos. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. É muito bom ver vocês, eu gostaria que todos aparecessem aí, tá bom? Se possível fosse. Se travar, a gente muda o esquema, mas a gente tem que aproveitar esse momento aqui também para se ver, né? E é uma alegria rever os irmãos aqui também, tá bom? Então, acho que é isso. Hoje a Josi, excepcionalmente, não está conosco, ela está ministrando uma faculdade e talvez seja possível ela estar com a gente no momento do intervalo. Então, por isso que a Josi não está aqui com a gente hoje. Então, a gente vai orar, em seguida a palavra já vai ficar com o Carlinhos, tá bom? Vou pedir ao pastor Ari. Ari, ore por nós, por favor. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia que nós pudemos mais uma vez desfrutar de vida, e obrigado por esse encontro que nós temos agora à noite para falarmos sobre coisas eternas e sobre coisas que dizem respeito ao teu reino, à tua vontade para as nossas vidas e à nossa vida prática no dia a dia. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está se dispondo, que está dedicando tempo e atenção para esse encontro. E eu peço que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que será conversado, que o Senhor nos dê uma mente aberta e um coração aberto, para que a tua palavra possa gerar em nós profundas transformações. Obrigado pela vida do pastor Carlinhos, que está com a gente mais uma vez. Use-o poderosamente, Pai, para a honra e glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus, amém. Já é comigo? Isso. Então, O Ari, ele como tela, ou prefere ficar assim, pastor? Não, eu prefiro assim, vendo o pessoal, porque aí o cara faz assim, ou então faz assim, faz assim. Muito legal. Bom, estar com todos vocês, com todas vocês, uma alegria. Tiago, Ari, obrigado aí pela confiança de podermos estar partilhando sobre vida, sobre Jesus, especificamente esse tema interessante que é Jesus e o dinheiro, é muito legal. Eu vou tentar fazer aqui uma colocação primária e bem descritiva. Eu espero que os historiadores, quem mexe com sociologia, com formação dos seres humanos, me entendam que é uma coisa muito resumida e bem simples, né, para não sofisticar, até para que a gente possa entender o Jesus Cristo de Nazaré chegando e deparando-se com um contexto onde a moeda já existia, que é o nosso caso. Nós estamos, eu acho, numa transição entre a moeda e o valor virtual. Hoje, muitos de vocês já fazem pagamentos ou recebem pagamentos sem moeda, sem uma cédula. Você faz um Pix e vai um pagamento e vem um pagamento. Nós estamos vivendo, possivelmente, quem sabe, futuras gerações vão viver essa transição, como gerações anteriores viveram a transição do escambo,
a transição da moeda e nós vivendo essa nova transição. Estou dizendo isso porque, às vezes, nós nos deparamos com o dinheiro é só um símbolo, o dinheiro é só uma forma de você fazer as trocas para a sua sobrevivência. Eu desconfio, não estou aqui fazendo nenhuma profecia, eu só desconfio que ele tem uma tendência a desaparecer, não sei por quanto tempo, mas ele tem uma tendência a desaparecer e nós vamos, em vários lugares, fazer algumas outras formas de negociação e outras formas de sobrevivência. Da mesma forma, por exemplo, como onde moram as pessoas de etnia mais nativa, que ainda vivem nas regiões ribeirinhas, o caso do Brasil, por exemplo, pessoas que ainda vivem do extrativismo, né? Que ainda vivem colhendo frutos, o peixe ali à beira do rio, ainda vive do extrativismo e não da compra e da venda. Nós temos ainda seres humanos que estão vivendo essa experiência. Eu vivi isso na região do sul de Angola, mesmo que em comunidades pequenas, mas comunidades que não interagiam com todo o contexto do mercado. Eu lembro, eu querendo comprar um cabritinho, país em guerra, fazia tempo que eu não comia uma carnezinha qualquer, vez por outra era frango, às vezes não comia, era coisa nenhuma, só cereal, coisas assim. E aí eu tinha dólar no bolso, a moeda era o Kwanza, e o Kwanza estava muito desvalorizado, eu achando que, falando assim, eu tenho em dólar, quero comprar um cabrito. Aí o cara disse, o senhor tem roupa, o senhor tem óleo, o senhor tem manteiga, tem arroz, trigo para a gente fazer alguma troca. Então ele vivia do escambo, eu pensando que ele vivia do dinheiro, e dinheiro não fazia sentido para ele. Foi uma das vezes na minha vida que eu tinha dinheiro no bolso e vi que a porqueira não prestava para nada. Então, só para dizer que a questão depende do contexto e da realidade, a questão não é o dinheiro em si. Nós somos, diferentemente dos outros animais, nós somos seres inteligentes. E aí nós estamos num contexto onde nós vivemos a experiência de troca com o meio ambiente. Os animais e os vegetais, formados pelo átomo de carbono, e aí o carbono tem essa capacidade de se ligar a outros átomos e vai formando as moléculas. Algumas dessas moléculas sobrevivem por muito, muito tempo, outras vão se desgastando, é só perceber que algumas não restauram mais. O óculos, aí você precisa de lente para melhorar a vista, porque algumas dessas moléculas vão dizendo a você... E aí, por causa da inteligência, né, e que é um aspecto que nós temos, nós vamos descobrindo como sobreviver nesse ambiente. Além da inteligência, nós somos animais superiores, nós não somos inferiores. Os animais inferiores passam por mutação. Os superiores, o que é que eles fazem? Eles mudam o ambiente. Então, se eu preciso de proteção, coloco uma boina, coloco um cobertor se é frio. O animal inferior ele vai se automutar, né? Os vírus estão ensinando isso para a gente há muito tempo. E os superiores vão mudar o ambiente. Se faz calor, ele põe um ar-condicionado. Se cai a proteção, ele põe uma boina, um chapéu. E aí vai, né? Então, nessa convivência com o meio ambiente, nós vivemos a experiência de troca. Nas primeiras comunidades, as comunidades mais primitivas, que viviam do extrativismo, desse fruto você pode comer, tal fruto você não come. O próprio narrador vai falar, ainda que querendo sinalizar a obediência ou desobediência a Deus, mas usa a linguagem do contexto, que é sobreviver do fruto, desse fruto ou desse não fruto e tal, por aí vai. Com a experiência posterior ao extrativismo, com a agricultura e a pecuária, aí começam as trocas de escambo. Hoje, um irmão meu passou aqui em casa, eu gosto de criar umas galinhazinhas caipira, umas plantinhas de banana para proteger, no lugar de colocar um toldo, eu gosto de colocar a bananeira do lado da casa, para fazer sombra, ainda tem as bananas. Aí ele levou uns ovinhos caipira, às vezes ele me traz alguma coisa, nós não estamos trocando, é só um afago, é só um mimo de um para o outro, né? Mas no começo, na agricultura e na pecuária, era, na verdade, a troca de bens. O produtor de leite ia lá, levava o leite, o outro dava o arroz e o trigo, o milho que havia produzido, que é o chamado de escambo. Nos processos históricos, isso está aí há cerca de 10 mil anos atrás, no período neolítico. E esse período, quando fala assim período, é porque não dá para você dizer começou em 1900 e tanto, começou, eu não posso dizer assim,
O Pix, mesmo que tenha começado agora, a troca virtual da moeda já é anterior, né? Aliás, a troca virtual dos bens, né, do consumo e do serviço, mesmo que recente, ela já está, mas não dá para você dizer foi em 1980, claro que foi a partir da comunicação virtual, você começa a ter também essa troca, aliás, esse pagamento de serviços e coisas de maneira virtual, inclusive. Então, você tem o escambo, depois a moeda, que tudo indica começa aí na Lídia, onde hoje é a Turquia, né, no século VII antes de Jesus. Aí você já começa a ter não mais a troca de cereais, de leite, de objetos por objetos. Agora você já tem uma moeda que tem uma representação em valor, e aí você calcula o valor do que você precisa e para a sobrevivência você vai fazendo essa troca. Ou seja, eu estou querendo apenas dizer que o extrativismo, a agricultura, a pecuária, depois, né, nessa ambiência de agricultura e pecuária, você tem o escambo, que é a troca de mercadorias para a sobrevivência, especialmente nas praças, não é? Acontecia nas praças, onde as pessoas trocavam comidas, de onde vem a palavra comércio, né? A palavra comércio vem da palavra comer, porque você troca a comida, você troca os bens da sobrevivência, de onde vem a palavra comércio. E aí você precisa disso, né? Então, negar a necessidade, negar o dinheiro para o nosso contexto é negar a necessidade de sobrevivência. Negar o escambo é negar a necessidade de sobrevivência. Qual é o problema, então? O problema é quando eu quero ir para além da minha sobrevivência e sacrifico a sobrevivência do outro, que é a acumulação de bens. Por isso que no Novo Testamento o pecado não é o dinheiro, o pecado é a riqueza. O pecado é a acumulação de bens, que em vários textos, ainda que dizendo diferente, o que eu estou chamando de acumulação de bens pode ser o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, o amor à acumulação de bens. Não ajuntem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, acumulem tesouro no céu. O que é acumular tesouro no céu? É dar moeda na igreja para Deus abençoar você no céu? Não. Os tesouros celestiais são tesouros que a traça e a ferrugem não corrói. E eu presumo que esses tesouros, se é que a gente pode decodificá-lo, é amor, é misericórdia, é bondade, é paz. Mais adiante eu vou falar sobre a lógica, que eu presumo que é a lógica da cabeça do Judas, e o Tiago e o Ari pediram para eu não esquecer, um texto que eu estou escrevendo, eu já estou no 4º capítulo, sobre Judas suicidou-se, mas seu espírito continua vivo, e aí eu vou conversar um pouco sobre isso, que tem a ver com dinheiro. Na verdade, o tema é a ganância que o Judas tinha por dinheiro. O Judas venderia a mãe dele, venderia o tio, a avó, Judas venderia a mensagem, Judas vende o amigo Jesus, Judas venderia qualquer coisa, né? Porque o pecado não era ter o dinheiro para comprar o pão. Vai lá, está em Samaria, precisa comprar pão, os discípulos saíram para comprar pão, isso não era o problema. O problema é o que é que a gente faz com o dinheiro e como que a gente ama o dinheiro de tal forma que sacrifica as pessoas, que escraviza pessoas, expolia as pessoas, explora as pessoas, destrói as pessoas e destrói a gente mesmo, destrói os valores da vida. Então, entender, possivelmente, aqui não estou mudando o tema, vamos continuar com o tema Jesus e o dinheiro, mas entender o dinheiro como sendo essa representação monetária que sinaliza a possibilidade de sobrevivência ou não. Pensando, por exemplo, antes do mundo da industrialização e esses processos de favelização, acumulação de bens de poucos e a miséria de muitos, esse fosso, esse abismo entre poucos ricos e muitos pobres, né, é por conta da acumulação de bens, de riquezas, de poder, de fama e de prestígio. Em geral, o prestígio, a fama e o dinheiro estão bem vinculados, se bem que é possível ter pessoas que têm fama e prestígio, mesmo não tendo dinheiro. Isso também é possível, inclusive nessa comunicação virtual hoje. Um camarada sem dinheiro pode ser um youtuber, pode ser aí um desses caras aí conhecido para valer. Às vezes é um menino que vai... Claro que com esse poder ele vai também, logo depois, acumulando moedas. Mas assim, só para entender que o problema é a priori, é anterior ao dinheiro, né? Por isso que na tentação ali, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, tem coisas da mesma natureza.
Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mostra poder. A fome ali não é a fome pelo pão, é a fome pelo poder. E aí Jesus vence essa fome pelo poder. E poder não é uma coisa ruim. O poder não é uma coisa ruim. Graças a Deus que eu ainda posso. Eu posso andar, eu posso conversar. Vai ter um dia que as pessoas vão me ver dentro de um caixão e eu não vou ter poder nenhum. Então, o poder é um bem. O poder é um bem. O poder falar, poder escutar, poder se comunicar, poder se deslocar. E nós temos esse poder enquanto vivemos. Um dia nós vamos perder totalmente, e aí não vai poder andar, não vai poder falar, ninguém vai escutar você. Estou falando do nosso processo histórico e biológico, naturalmente, né? O grande pecado é a usurpação do poder. Como também não é pecado dar um bom testemunho. Ser uma pessoa, uma senhora, um cidadão que as pessoas olham e dizem, olha que pessoa de testemunho bonito, de vida bonita, não é pecado. O pecado é o prestígio e a fama. O pecado é subir no pináculo do templo para ser visto e aplaudido. E o pecado é tudo isso te darei se prostrado me adorares, que tem a ver com a acumulação de bens. Então, esses três grandes temas de Mateus e Lucas sobre a tentação de Jesus, que naturalmente acredito que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites, não tenho dúvida, mas a maneira como Mateus e Lucas elaboram é interessante. Lucas não está falando de temas de 40 dias e 40 noites. Lucas está falando, tanto ele quanto Mateus, eles estão falando dos temas de todos os dias. Todos os dias eu sou tentado quando eu estou com a família à mesa para mostrar quem tem mais poder e quem tem menos poder. Todos os dias eu sou tentado quando estou na comunidade com o povo de Deus para mostrar quem tem mais poder da fala, mais poder da argumentação. Todos os dias eu vivo essa dimensão e essa tentação do poder, da fama, do prestígio e da acumulação de bens. Especificamente sobre a acumulação de bens, que é essa nossa troca com o meio ambiente, aí eu quero trazer Jesus para a história. Jesus não chega na época do escambo, nem do extrativismo. Jesus chega na época que tem moeda. Como Jesus lida com isso, né? Então, Jesus sabe muito bem que a moeda é um instrumento de troca para a sobrevivência. Por causa do poder que Jesus tem, ele poderia não ter utilizado moedas. Vocês conhecem muito bem a história, quando dizem que ele não estava pagando o imposto, ele simplesmente faz um milagre, manda o pessoal pegar um peixe, tira exatamente a quantia que precisava do peixe e manda entregar como pagamento de imposto, né? Esse texto não está dizendo, por favor, continue pagando seus impostos como quiser. Mas esse texto não está falando que Jesus era obediente ao pagamento do imposto. Esse texto está dizendo que Jesus tem poder para, se quiser, ele utiliza da moeda e paga o que ele quer pagar. Só isso que o texto está dizendo. A transformação, por exemplo, da água em vinho, que é um milagre extraordinário, mas está dizendo o poder que Jesus tem para transformar água em vinho. Se Jesus fosse interessado por dinheiro, ele teria vendido ali uns centenas de litros de vinho. Ele pega pão e peixe, multiplica pão e peixe, eu vou falar mais adiante sobre isso, né? Tanto do vinho quanto do peixe. Ele faz aquele milagre, né? e multiplica 5 pães e 2 peixinhos em cestos que alimenta mais de 5.000 pessoas, né? Então, esses textos, no meu entendimento, eles estão dizendo que Jesus tinha o poder de autossuficiência, o poder de viver bem, e que a moeda é só um instrumento que ele utiliza quando ele quer utilizar para ensinar as pessoas alguma coisa. Então, Jesus lida com o dinheiro, capítulo 4 de João, por exemplo, e os seus discípulos saíram para comprar pão. Por que eles saíram para comprar pão? Porque tinha uma grana ali, né? E Jesus lida com o dinheiro, especialmente Lucas, capítulo 8, versículo 1 em diante, quando fala que mulheres ricas doavam, foram curadas, foram abençoadas e doavam. E eu desconfio que não é porque Jesus precisava, por isso que eu citei antes, ele fazendo o milagre, tirando o dinheiro lá do peixe, ele fazendo o milagre, transformando água em vinho. Acredito que essas doações das senhoras era muito mais porque Jesus queria que elas se sentissem dignas de participação. Imagina só mulheres que não eram contadas, contando 5.000 homens sem falar de mulheres e crianças, ou sem enumerar mulheres e crianças. E aí Jesus concede a essas senhoras a liberdade de contribuição para a sua vocação e para a sua missão. Presumo que não era porque Jesus necessitava desse dinheiro, era porque elas poderiam se sentir com autoestima alimentada, né?
E Jesus faz isso muito bem com o ser feminino. Vocês já viram a história dele com a mulher samaritana, que tem dois aspectos, só um parênteses rápido, né? Mulher bonita, tudo indica que era bonita, era atraente, 5 maridos já tiveste, agora o marido que você tem não é seu. Então, não era uma pessoa assim com dificuldade de conquistar alguém. Consegue um, vive, se era porque os caras a tratavam como objeto de cama e mesa e ela não aceitava e era descartada, né? Num ambiente de poligamia, seja como for, um horário de meio-dia, Jesus com aquela aparência assim de garotão bonitão, né? Quando diz que ele não tinha aparência nem formosura, refere-se ao Jesus pendurado no madeiro, todo arrebentado. Mas Jesus deveria ser aquele cara assim de pele escura, né? Negro, os olhos bonitos, né? Corpo atlético. E aí está só Jesus e a samaritana. Eu imagino que a mulher olha para aquele moço e diz assim, eita, mais uma cantada, mais um cara que não vai me respeitar. Aí Jesus diz, minha querida, eu quero só um copo com água, pode ser? Eu acho isso fantástico, né? Você pode me dar um copo com água? Chegou um ser humano aqui que vai lhe tratar como gente, né? E aí não somente ele respeita a senhora, mas quando ele pede água, ele está dizendo, se você soubesse quem está pedindo água, você ia pedi-lo, ele tem muito mais para oferecer a você. Então, esse pedir água, né, é uma forma de trabalhar com a autoestima, a autoconfiança da samaritana. Estou fazendo essa analogia, ou essa ilustração com a samaritana, para ampliar da pressuposição que eu estou colocando, que é as mulheres que contribuíam não era porque Jesus dependia, nem a missão dele dependia disso. Era uma forma de Jesus ensinar essas senhoras a lidarem com o dinheiro, de tal forma que elas se sentissem participantes, mais do que qualquer outra coisa. Outro momento que Jesus lida com o dinheiro, aí já é o contrário. Enquanto essas senhoras possuíam recursos e doavam, e eu acho que Jesus está, de alguma maneira, sinalizando para aquela cultura que discriminava a mulher, trabalhando essa autoestima, essa autoconfiança. Uma outra ocasião também muito conhecida é a viúva pobre, que vai para o momento do ofertório e entrega tudo que possui, né? E ela entrega 100% do que possuía. E aí Jesus diz, olha, se vocês estão lidando com moeda, se vocês estão lidando com cifrão na testa, por favor, essa é a minha descrição nesses termos, né? Se vocês lidam com cifrão na testa, deixa eu dizer para vocês, essa senhora pobre, que no que diz respeito ao cifrão entregou tão pouco, no que diz respeito ao amor e à adoração, ninguém aqui agiu da forma como essa senhora agiu. Então, quando você pega, por exemplo, essa cena, dinheiro e adoração são coisas totalmente distantes. Por outro lado, elas não são tão distantes assim. Elas podem ser transformadas num símbolo cultural de adoração. Esse gesto de desprendimento, de solidariedade, né? E da entrega de tudo. Eu tive uma experiência não faz muitos dias, né? Eu estava num culto, né? E eu estava responsável pela coordenação do culto, e aí foi feito o apanhado das oferendas, da oferta, tal. E aí um dos rapazes que fez lá a coleta chegou para mim e disse, pastor, dá uma orientada aí, porque olha o que é que colocaram na hora da oferta, colocaram esse bonequinho aqui, alguma criança colocou o boneco, orientar para não fazerem mais isso. Aí me veio na cabeça, puxa vida, esse meninozinho deve ter trazido esse brinquedo, eu fui dizer que deu o melhor que você tem, possivelmente era o melhor que ele tinha, né? Aí eu disse, irmãos, olha, esse garotinho, aí eu conheci o meninozinho, eu chamei ele à frente, dei um abraço nele, agradeci pelo que ele tinha feito. Será que vocês teriam coragem de dar o carro do jeito que esse meninozinho deu, esse brinquedinho, que era tudo que ele possuía, o seu brinquedo que está ali fora, que você está com a chave no bolso, né? E, claro, na nossa comunidade, desculpa, vocês podem continuar celebrando como vocês celebram. Na nossa comunidade, a gente celebra esse momento dizendo que Deus não tem conta bancária e que Deus não vem buscar o dinheiro. E aí eu animo que quem tem mais dinheiro, tem magistrado, tem professores universitários, tem gente que tem um saláriozinho mais legal. Aí eu digo, você que tem mais dinheiro, coloca o seu dinheiro que você puder, o que está sobrando, coloca aqui. Aí eu digo, você que é mais pobre, que está precisando, mete a mão e leva, por favor.
Se ficar constrangido e ficar sem jeito de tirar o dinheiro, fala com a gente depois do culto, pega e tal. Então, quando eu fico dizendo que o meninozinho colocou isso e o outro poderia entregar o carro, eu fico imaginando aqueles irmãos mais pobres que dizem assim, poxa, o pastor disse que pode levar, hoje eu vou levar um carro, né? Essa ilustração bem simples, é só para dizer para você que Jesus não lida com o dinheiro na ótica da quantidade do dinheiro, e para Jesus o dinheiro não é o cifrão. Mas ele pode ser utilizado para sinalizar o poder que Jesus tem, o fato de que Jesus não depende dele, e a forma como algumas pessoas podem fazer dessa simbologia um ato de adoração, um ato de solidariedade, uma comunicação de amor, de bondade, de misericórdia, ou o contrário, um ato de exploração, um ato de expoliação, um ato de destruição da vida das outras pessoas, tirando do outro o direito de sobreviver bem e de viver com dignidade. Por isso que a equidade no Evangelho é para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. Por isso que, na perspectiva do Evangelho, eu desconfio. Quando eu digo desconfio, é apenas respeitando o contexto da nossa cultura religiosa. Na minha interioridade, eu tenho certeza sobre isso. Essa história do 10% é outra história, não tem nada a ver. No Evangelho é quem tem muito dê 30%, 40%, 50%, para que quem tem muito não fique com sobra. Estou citando 2 Coríntios capítulo 8, para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta, que é a dimensão da equidade. A gente quer viver a dimensão religiosa, de fazer trocas com Deus com 10%, continua, por favor, não tem problema. Mas a pergunta no Evangelho não é quanto você está doando. A pergunta no Evangelho é com quanto você está sobrevivendo. A pergunta não é quanto você doa, é com quanto você sobrevive. Por isso que no Evangelho é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico aceitar essa opção do Evangelho. Eu estou falando de rico, eu estou falando de classe média, de gente que sobrevive porque tem um apartamento, porque tem um carro e o filho tem outro, gente que está vivendo aí na média das condições de vida com dignidade, né? Agora, ricaço, cara, ricaço, que até quando convida você para jantar, você percebe que a preocupação não é oferecer comida, é criar uma estética para impressionar todo mundo, né? E a roupa é uma estética para impressionar todo mundo, o templo é para impressionar todo mundo, aí é diferente. Aí um cara desse não entende o que é um Jesus numa manjedoura, ele não vai compreender. Ele não vai entender o seu líder fazendo a entrada triunfal montado no jumentinho. Ele não vai entender se ele é religioso, conservador, ele não vai entender Jesus conversando com publicanos e pecadores. Não vai. Então, assim, a lógica não é só o dinheiro. O dinheiro é um símbolo que pode representar um mundo de fascínio e encantos que nós temos, de tal forma que destruímos a nossa própria vida e destruímos a vida das pessoas. Então, em vários momentos, a gente vai encontrar essas sinalizações de Jesus e o dinheiro. Sobre a riqueza, aí é muito mais evidente. Eu estou colocando até aqui essa necessidade de sobrevivência e como nós lidamos, seja com o dinheiro em espécie, como temos hoje, seja num futuro, aliás, no futuro não, nós já lidamos com a moeda virtual. E lidando com a moeda virtual, como que nós vivemos essas trocas, né, com a moeda virtual, e o risco e o perigo da acumulação, seja da moeda virtual, seja de patrimônios, a acumulação de bens, quando nós, em acumulando os bens, causamos destruição para as outras pessoas. Isaías já falava sobre isso aí há muito tempo antes, alguns 7 séculos mais ou menos antes de Jesus, o Isaías já falava, né? Ai daqueles que ajuntam casa e casa, herdade, herdade, e ficam como os únicos moradores da terra. É claro que a denúncia do Isaías não é só sobre a conjuntura econômica, é também sobre o farisaísmo e a hipocrisia religiosa. A denúncia do Isaías é sobre a troca de valores da vida. A denúncia do Isaías é sobre questões morais, né, e questões éticas também, e principalmente questões éticas.
Mas no que diz respeito à moeda, ele vai falar sobre isso. Aí daqueles que ajuntam casa e casa, herdade, herdade, e ficam como os únicos moradores da terra. Eu acho interessante porque no Isaías, até mesmo os ídolos que são construídos, que são feitos, né, a arte idolátrica, ele vai sempre dizer ídolo de ouro e prata. É interessante isso, né? Porque você tem alguns textos do ídolo de madeira e tal, mas Isaías tem um enfoque tão aguçado sobre essa questão da acumulação de bens que os ídolos são de ouro e são ídolos de prata. E nesse aspecto vem então o que Jesus fala que é a riqueza. Aí Jesus diz, não dá para servir a Deus e a riqueza. Isso está lá no Sermão do Monte, que é um outro problema. Uma coisa é você ter um mínimo de terra, que era a questão da cultura judaica, quem vivia da pecuária e da agricultura tinha que possuir terra de maneira proporcional. Aliás, desculpa, não era nem possuir. Tinha direito a usar a terra. No livro está escrito lá no Antigo Testamento, a terra pertence a Deus. O indivíduo tinha o direito de usufruto. Por isso que a celebração do jubileu, que era uma celebração de meio em meio século, 50 e 50 anos, era 7 vezes 7 semanas, 7 vezes 7, 49, depois da 47ª, nona semana, vinha o 50º ano, então você fazia a celebração do jubileu, que era para ver como é que estavam as terras, a utilização das terras, dependendo do tamanho das tribos, depois do tamanho da família, e se a família vivia da agricultura ou da pecuária. Por isso que sacerdote e levita não podiam possuir terra, porque eles não viviam da agricultura e da pecuária, eles viviam das doações no templo. Seria a gente trazer isso para o nosso contexto, seria interessante. O cara é médico, não pode possuir terra, ele cuida da saúde. O cara é pastor, não pode possuir terra, ele vai viver de outro. Bem, então essa lógica muito interessante no tempo da pecuária e da agricultura. Mas depois vinha a moeda. Nesse texto, a acumulação de terra é que gera o pecado. No nosso caso, é a acumulação simbólica da moeda, ou a acumulação simbólica do dinheiro, que é o que Jesus vai chamar de riqueza. Então, ele diz que não dá para servir a Deus e a riqueza. Em algumas traduções, traz o dinheiro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas imagina esse texto, dinheiro, para a época do escambo, quando não tinha dinheiro. Por isso que eu acho que a tradução mais correta é de fato riqueza e não dinheiro, porque a sociedade já viveu sem dinheiro. Eu não tenho toda a certeza, né, pensando aí nesses novos jeitos de sobrevivência, de trocas de serviço e de trocas de materiais, inclusive de maneira virtual, se nós vamos... Algumas igrejas e fazem isso muito bem, já nem precisa o pessoal entregar dinheiro, vai lá e passa o cartãozinho, que não precisa do dinheiro enquanto objeto, enquanto símbolo tangível, né? Então, o que Jesus condena, e aí para mim isso é sério, a gente tem que levar isso muito a sério, é a acumulação de bens e riqueza. Porque quando eu acumulo bens e riquezas, eu estou de alguma maneira sacrificando o outro. Um livro que eu li já tem algum tempo, Cristãos Ricos em Tempo de Fome, do Ronald Sider, onde ele faz uma pesquisa muito interessante, é um livro aí do final da década de 80, começo da década de 90, os cristãos do mundo acumulavam mais de 80% das riquezas de todo mundo, porque ele estava chamando de cristãos aqueles que estavam na Europa, nos Estados Unidos, África do Sul, especialmente os chamados países, aliás, desculpe, África do Sul não, a África do Sul era o único país do Sul que tinha algumas características de países do hemisfério norte, ou seja, na época chamado de país do primeiro mundo, os países mais ricos, né? Então, você vai ter uma acumulação em certos grupos e uma miséria do outro lado. Isso pode acontecer nessa conjuntura internacional, pode acontecer, por exemplo, no nosso caso brasileiro, onde você tem um fosso e um abismo de injustiça, que é um negócio absurdo, poucas pessoas com acumulação excessiva e muitas pessoas vivendo em processo de empobrecimento e vivendo abaixo da linha, não sei como é que é abaixo de linha, porque miséria já é horrível. Abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria é um negócio muito terrível, né? Então você tem essa sinalização. E a isso Jesus condena. Por isso que Jesus vai falar isso no que diz respeito à nossa prática pessoal individual, a nossa prática coletiva, e aí precisamos descobrir como que a sociedade, de forma organizada, pode um dia mudar tudo isso.
Eu tenho uma crença de que nós não vamos conseguir mudar tudo isso. Eu tenho uma crença que nós podemos ser sinais, enquanto não vem uma nova sociedade com justiça e plena da graça e da bondade de Deus, onde os seres humanos vivem com justiça. Acho que nós podemos dar testemunhos de que é possível se viver com justiça, com misericórdia, com amor e graça. Mas eu acredito que quem vai fazer nova todas as coisas é o Jesus de Nazaré. Isso não significa que eu vou ficar acomodado sem resolver as questões que estão no meu entorno, e fazer isso por uma questão testemunial de obediência ao Evangelho e de amor à vida, e também com uma sinalização de amor às pessoas. É a ideia de testemunhar de Jesus com vida, com palavras, com obras e com sinais. Ou seja, vida, palavras, obras e sinais. O Evangelho precisa ser comunicado? Precisa, mas ele precisa ser vivido. E, sendo vivido, ele precisa ser vivido com a beleza da comunicação, mas com a beleza do cuidado aos nossos irmãos e irmãs e aos de fora. Amar ao próximo como você se ama. Dar água ao próximo como você não deseja que essa água falte para você. Oferecer comida ao próximo como você deseja que nunca falte comida para você. Oferecer ao próximo uma dormida decente, tranquila, sossegada e segura, como você deseja para você. Então, ama o próximo como a ti mesmo, cuida dele como você cuida de você. Se você se ama, então precisa amar também o próximo. Não sei se essa provocação já dá para a gente ir conversando um pouco mais. Deixa eu encerrar com uma coisa simples, né? Aliás, eu penso que é simples, não sei. Espero que vocês entendam esse meu jeito de pensar a vida e de pensar o Evangelho. Eu estou no 4º capítulo de um livro que é Judas suicidou-se, seu espírito continua vivo. O 1º capítulo é o Judas indo ao banco, ele vai ao Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária. Aí o Judas se aproxima do gerente, shalom, shalom, o cara fala com ele, ele olha assim para a vestimenta do Judas, o Judas é atendido com uma certa indiferença, o gerente não se empolga muito, o cara não parece ter muito dinheiro. Aí o gerente pergunta o que é que o senhor deseja. Ele diz, eu quero abrir aqui uma conta bancária. Mas o senhor quer abrir a conta bancária para quê? É um empreendimento de um amigo meu, e o meu amigo é um cara fantástico, é um líder maravilhoso, mas ele é ruim de gerenciamento, o cara é ruim de empreendedorismo. Eu vi uma vez ele transformando água em vinho, não vendeu 1 litro. Eu pensei que ele ia fazer uma grana com aquele negócio, ele não vendeu nem 1 litro. Uma vez eu vi esse meu amigo transformando, aliás, multiplicando pães e peixes, deu para muita gente, sobraram 12 cestos, era peixe para valer. Eu achei que nós íamos começar um grande negócio, uma grande empresa de venda de peixes e de pão, e quando eu menos esperei, ele desperdiçou tudo. O cara é bom de liderança, ele é legal, mas ele é ruim de gerenciamento, o cara é ruim de empreendedorismo, ele é ruim de negócios, né? Aí o gerente pergunta assim, e quem é? É Jesus? É de Jesus que você está falando? O cara se empolga, né? Fica feliz. Aí diz assim, não, mas pelo que eu entendo, Jesus não vai ter como abrir conta bancária, porque ele fala que valor é amor. Eu escutei Jesus, ele diz que valor é paz, valor é misericórdia, e com isso você não abre conta bancária, Judas. Não dá para abrir conta bancária. Aí eu abro uma discussão sobre o que é que vale na vida, né? Ou seja, quando você vai ao banco, você deve ir mais vezes para você perguntar o que é que vale na vida. Vai com a sua criança de 7 anos, que Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas e nós empeçais, e coloca a criança para abrir uma conta bancária sem que você faça nenhuma intermediação. Eu acho que ele não vai ser nem atendido. Ou então leva a pessoa mais pobre da sua igreja. Então Judas é esse cara que vai para abrir uma conta bancária. E o 1º capítulo eu falo, e nesse capítulo então eu discuto sobre esse tema, do que é que vale entre o dinheiro, o bem que é corrosivo, que se destrói, e o bem que não se acaba nunca, não é? Eu dei um toque sobre isso no começo da nossa fala. Então, como é que Jesus lida com o dinheiro? Aliás, desculpa, como é que Jesus lida com os valores da vida? E aí, pensando em valores, amor, paz, reconciliação, perdão, bondade, ternura, né? Candura, tenacidade, e pensando em moeda, prata, ouro e tal, né? E aí é a pergunta. Aí no segundo, o gerente não se empolga, o Judas vai embora meio chateado, triste.
Só que o Judas é insistente, o cara é insistente. E aí volta numa segunda vez. Quando o Judas chega, o José de Arimateia estava também para ser atendido pelo gerente. E aí o Judas viu, aliás, o gerente viu a alegria com que o José de Arimateia recebeu o Judas. Ora, o José de Arimateia é um cara rico, é amigo do Judas, então o Judas está enganando com a sua estética, esse cara deve realmente ser rico. Aí o gerente já ficou mais empolgado. Só que eu abro, antes do Judas conversar com o gerente, ele dá shalom para o José de Arimateia e os dois começam um diálogo, né? Eu abro um outro diálogo aí, que é o José de Arimateia e o Judas. O José de Arimateia querendo convencer o Judas que o Judas está trazendo a semente do joio para o trigo que Jesus está plantando. Então, quem evangeliza o Judas sobre o joio e o trigo é o José de Arimateia. Não, rapaz, eu vi quando Jesus explicou sobre o trigo e o joio, cara. É você que está querendo trazer o joio. Isso é joio, é parecido, mas não é. Tem toda uma cara, tem uma placa, tem um título, tem um CNPJ, mas não é. O trigo é outra coisa. Bem, essa é outra discussão. E o fato é que quando o Judas se aproxima do gerente, aí o cara já recebe o Judas todo empolgado, né? Já fala diferente. Quando o Judas percebe que o cara está empolgado, aí ele já não quer só abrir a conta, ele já quer que o gerente seja seu sócio. E fala para o camarada que ele basta entrar com 10%. 10% será o suficiente para ele ser muito abençoado, as coisas vão ficar diferentes e tal. E aí o Judas, então, tenta convencer o gerente e por aí vai, né? Bem, o fato é que o Judas começa a explicar que algumas senhoras dão algumas ofertas, ele está numa boa negociação, vai entrar uma boa prata, mas os caras só estão querendo entregar 30 moedas, mas ele quer um dinheiro a mais e não está conseguindo. E o fato é que o gerente o Judas consegue a conta, não é conta conjunta, é só ele que assina. Jesus não está sabendo bem da história. Inclusive, depois disso, eu fiquei imaginando, é só especulação minha, eu fiquei imaginando que quem inventou essa coisa da bolsa ali foi o Judas, não foi Jesus, né? E Jesus gostava tanto de dinheiro que deixou o Judas ficar administrando esse negócio por conta dele mesmo. Jesus não estava nem aí para esse negócio. Bem, o fato é que no capítulo 3, o Judas não está querendo só que a sua sociedade com o gerente continue, ele agora quer ser concorrente com as fortunas da Universalês, do Vaticanito, e tem outras nomenclaturas aí, e para ser concorrente dessas estruturas. Por isso que a ideia é Judas suicidou-se e seu espírito continua vivo. Esse espírito de que com dinheiro eu posso matar e vender meu amigo, com dinheiro eu posso explorar uma comunidade, com dinheiro eu posso vender uma mensagem, com dinheiro eu posso fazer qualquer negócio, com dinheiro eu posso desrespeitar meu filho e minha filha porque a gasolina está cara e é melhor deixá-lo na esquina e não levá-lo até a porta do colégio. Com dinheiro eu posso deixar minha esposa correr um risco em certas horas da noite porque eu não vou gastar um pouco mais de combustível, nem um pouco mais de tempo, e nem vou deixar de assistir um clássico de futebol, porque... Então, assim, o dinheiro, ele vai invadindo, e daqui a pouco ele passa a ser o símbolo que, em vez de fazer o que fez nas convivências de Jesus e das pessoas, ele passa a ser um instrumento de morte, de briga, de confusão e de expoliação. Não estou dizendo que em todas as ocasiões que eu precisei lidar com rompimento, né, apoiar um casal, rompimento matrimonial, tem uma fase que eu não apoio. Quando eu digo eu não apoio, é que eu não tenho competência para isso. Eu digo, procura advogado e outra coisa. É quando chega na divisão dos bens. Enquanto é perdoar, enquanto é não sei o quê, trata do coração, trata não sei de quê, vai bem. Quando chega na divisão dos bens, gente, cara, que loucura. Que loucura. E por aí vai. Então, acho que já deu para a gente conversar um pouco. Espero que tenha dado aí para a gente conversar um pouco. Pessoal, a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta aqui. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou pelo WhatsApp. Mas eu vou aproveitar já aqui, então eu vou fazer uma pergunta para você, Carlinhos. O Richard Foster, o Ari tem umas perguntas, mas eu vou fazer uma aqui e depois você faz, tá bom?
O Richard Foster escreveu um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder. E nesse livro, que é um clássico, né? Ele fala aqui que o dinheiro, ele fala do dinheiro como uma potestade. Ou seja, ele fala que nós não deveríamos olhar para o dinheiro como algo neutro, despersonalizado, apenas uma moeda de troca. Ele trata o dinheiro a partir da fala de Jesus, que é mamon. Ele fala que o dinheiro é por trás desse dinheiro, o dinheiro, com Jesus o dinheiro ganha vida. Ele usa essa expressão. Ele não é um ser despersonalizado, mas ele é uma potestade que atua e que reivindica devoção. Aí ele até trabalha essa ideia de ser um Deus rival dentro de nós. E eu queria saber um pouquinho o seu ponto de vista a respeito disso, porque aquela fala de Jesus, ele trata assim o dinheiro, né, como um Deus rival, vamos dizer assim, né? Lógico que Jesus não está rivalizando com ninguém, mas pelo menos no coração do homem existe esse, seja lá o símbolo, né, o papel, a moeda, seja lá o que for, não há como duvidar, não há a mínima dúvida, né, de que ele mexe com as estruturas do ser humano. Se tem dinheiro, o humor é outro, se não tem, muda. A gente percebe de dinheiro muda o humor de pessoas, o ter muito dinheiro muda a disposição das pessoas para com a vida, para com o outro, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho a esse respeito desse dinheiro como potestade, como entidade espiritual em movimento. Assim, quem sou eu, né? Esse livro me abençoou muito, não faz muito tempo que eu li, porque eu era jovem. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa diferente de uma cabeça, de um coração, de uma profundidade como Richard Foster? Mas, se ele estivesse chamando de mercado e não de dinheiro, eu estaria de acordo com ele. Não me parece que isso é só uma questão de nomenclatura. Mas quem é essa aparente divindade não é o dinheiro, é o mercado. Tanto você vai ouvir o noticiário, o cara diz assim, o mercado amanheceu nervoso. O bicho até fica nervoso. O mercado se torna personagem, ele tem intenção. Então, se a gente disser que é o mercado, aí eu entendo o mercado como sendo essa potestade, esse poder avassalador, esse poder destruidor. Porque o dinheiro é simplesmente como ele é, o dinheiro em si ele é neutro, eu acho, né? É como, por exemplo, o púlpito. O púlpito é neutro. Agora, a lógica da magia religiosa, o púlpito é um negócio tão sério que em alguns lugares a mulher não pode usar o púlpito. E aí o problema não é a mulher, é o púlpito. É melhor tirar o púlpito, então. Ou seja, o problema não é o púlpito, é a magia da religião. O problema não é o dinheiro, é a magia do mercado. E aí sim, o mercado é uma potestade, né? Porque aí na lógica de mercado você pode, com uma frase de uma autoridade, seja um ministro de economia, seja um presidente de uma nação, seja um fenômeno de um supermercado na China, o mercado todo fica agitado. E aí muitas pessoas podem passar fome, muitas pessoas podem passar por miséria. Então, o que eu considero como sendo a potestade é o mercado. Não é nem a economia enquanto ciência, né? É o mercado. O mercado é essa... e por isso que quando eu falei do dinheiro, eu estava falando do escambo, que já é mercado, da posse de terra, que já é mercado. E o que mudou foi que a gente vivia da agricultura e da pecuária, e aí quando você tem um mundo industrializado, a necessidade de mais pessoas vivendo nas proximidades da indústria, isso vai gerando um processo de favelização e essa urbanização desacelerada. Então, que é o mercado fez isso. Então, o mercado tem esse poder e essa magia de arrebentar. Essas religiões que estão aí, por exemplo, que exploram as pessoas, expoliam e tiram o dinheiro das pessoas, elas lidam com a magia da religião e a magia do mercado. Por exemplo, todo mundo aqui compra sal. Eu não sei quanto é que é o sal aí na cidade de vocês. Aqui eu estou perto de Mossoró, deve chegar aqui nas mercearias por aqui, eu imagino, faz tempo que eu não vejo assim, até porque eu sempre ilustro. A última vez que eu ilustrei, o preço era entre R$ 2,50 a R$ 3, mas deve estar muito mais, né? Mas só para dizer o seguinte, eu pego 1 quilo de sal, coloco em... quando eu estou dizendo é para não ficar denunciando os outros, né?
aí faço 1 quilo de sal, aí faço 20 pacotinhos de 50 gramas. Eu oro pelo sal, tá certo? E se alguém colocar R$1 por um desses pacotinhos, eu digo que o cara tem uma fé muito pequena. Ou seja, enquanto o comerciante vai conseguir R$1 de lucro com 1 quilo de sal, eu vou conseguir com 1 quilo de sal, aí um percentual. Então, quem está em crise aí pode começar a orar pelo sal, abençoar sal e vender, que você vai fazer um grande negócio. Ou seja, a magia da religião e a magia do mercado. Eu acho que o pecado está na magia do mercado. E a magia do mercado é tão séria que aí eu vou estar na igreja pessoas que têm poder econômico. E esse é um cuidado que nós precisamos ter como expressão do evangelho ou expressão religiosa. Em algumas comunidades, eu fiz pesquisa com alunos da Igreja Presbiteriana Independente, que quando tinha um seminário aqui de Fortaleza, eu fiz pesquisa em várias igrejas. Eu tinha um desconfiômetro. E claro que a pesquisa foi uma amostragem pequena. E nós fizemos pesquisa em igrejas históricas e igrejas pentecostais. A soma do salário do pessoal da diretoria era maior do que a soma de 100% dos salários da membresia da igreja. Aliás, desculpa, de 60% também. A gente pegava 60% como amostragem, pegava a soma do salário de quem estava na liderança, e aí, quando a gente fazia o levantamento, a soma do salário do pessoal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A magia de mercado é tão séria que quem tem poder econômico a mais, ele pode ter uma cadeira mais decente, ou ele pode ter ele está no organograma numa posição diferenciada. Isso acontece em qualquer empresa. Na igreja deveria acontecer de maneira diferente. Na igreja isso deveria ser com a hierarquia invertida. Os maiores menores, os menores maiores, os últimos primeiros, os primeiros últimos. Como nós somos uma sociedade que está no mundo, aí nos tornamos também uma sociedade mundana. Então, isso que o Forte levanta, eu chamaria de mercado, e não de moeda, ou de dinheiro, né? O Leonildo, no livro dele, Teatro, Mercado, ele não usa o termo de Teatro, templo e mercado. Pronto, o Leonildo, no livro dele, Teatro, Templo e Mercado, ele não usa o termo dinheiro, ele usa o termo mercado. Aí eu acho que ele está, do ponto de vista da comunicação e da ideia, eu acho que ele foi mais preciso. Ari, você pode fazer perguntas? Sim, Carlinhos, a gente tem algumas perguntas aqui. Antes de entrar nas perguntas das irmãs, que são ótimas perguntas, eu queria, já que você provocou a gente, eu queria provocar um pouquinho também. Na semana passada, a gente ouviu muito, né? O que tomou os noticiários na semana passada foi questão de offshore, se pode ter offshore, se não pode ter offshore, e ficou se falando disso daí durante vários dias no noticiário, nas revistas e tudo mais. Alguns defendendo, outros indo contra, né? A minha pergunta para você, Carlinhos, é porque, de acordo com tudo que você falou para a gente a respeito de dinheiro, talvez algumas categorias de trabalho ou daquilo que se vê como trabalho hoje parecem que não são coisa para a gente. Porque, por exemplo, Carlinhos, eu posso viver de especulação de mercado, então? Eu posso, entendeu? Por exemplo, hoje o que se vê muito são pessoas tentando ensinar pessoas em como enriquecer no menor tempo possível. O que se vê muito, e aí eu queria já encaixar uma outra pergunta com você, é a relação do dinheiro com o trabalho. Porque as pessoas, elas querem resolver a vida logo, elas querem viver de renda, elas querem aposentar o quanto antes para parar de trabalhar. E eu queria que você trouxesse para a gente, né, à luz da Bíblia, como que fica essa relação, então, dinheiro e trabalho, dinheiro e produtividade. Um especulador financeiro, o que ele produz para a sociedade? Entende? O que ele produz de valor para a sociedade? Mas ele é muito rico, ele especulando, né? Com uma alta do câmbio, ele ganha 200, 300 mil reais numa alta de câmbio, sem muito esforço. Eu queria que você trouxesse isso para a nossa realidade como cristãos, né? Como discípulos do Cristo, que eu achei que a sua explanação ela foi muito desafiadora, porque ela toma sempre o Cristo como referência e mexe com a gente num mundo totalmente outro, né? Que é um mundo
totalmente oposto a isso que você colocou para a gente à luz do Evangelho. A tua pergunta é muito interessante e não é falsa modéstia, não. Eu me sinto muito limitado para responder. Eu vou só sinalizar aqui algumas percepções, mas, por favor, não levem tão a sério, porque você me pega assim de... É só para dizer o seguinte, essa relação trabalho e dinheiro, né? Trabalho e dinheiro que você colocou, né? Ela é uma relação do extrativismo, ela é uma relação do mundo da agricultura, ela é uma relação do mundo da pecuária e ela é uma relação do mundo da indústria ou de serviços, né? Não significa que o trabalho, que é o trabalho intelectual e o trabalho mental, que requer um certo desenvolvimento, mas não tem suor, né? Ele tem o seu valor. O que é complicado nessa relação por exemplo, o cara tem a ideia, pega empréstimo da construção civil, por exemplo, o empréstimo do nosso FGTS, pega aí da Caixa Econômica, põe o pedreiro para trabalhar e suar, põe o servente, o tal, e ele tem um lucro exagerado. Se ele é um seguidor de Jesus, eu acho que ele não deveria praticar essa lógica. O Ricardo Semler, aquele que escreveu o livro Virando a Mesa, né? Que é um filho de empresário que aos 19 anos assume a empresa do pai, o que é que ele fez? Ele fez com que todos os trabalhadores recebessem em proporção equitativa o lucro da empresa. E nenhum trabalhador batia ponto. Inclusive foi com o livro desse cara que eu aprendi a não vender meu tempo e a minha geografia. Eu nunca aceitei. Por favor, vai depender do tipo de trabalho que você assume e continue fazendo o que você faz. Mas, no meu caso, eu nunca aceitei bater ponto e nem aceitei oferecer tempo. Eu sou pastor. A igreja me ligar 2 horas da manhã, eu estou à discussão. 3 horas da manhã, eu estou à discussão. Mas eu não dou expediente, porque eu não vendo tempo. A pergunta é o que é que vocês querem, o que é que vocês precisam? É acompanhamento de pessoas, de gente sofrida? De estar perto de quem está morrendo, de quem está padecendo, estar perto dos pobres. É isso que vocês querem? Eu vou estar perto dos pobres de manhã, de madrugada, a hora que puder, né? Mas eu não, é uma decisão minha. Então, o mercado faz isso, né? Ele vai gerando isso. Com isso, você tem, por causa dessa história, inclusive do dinheiro virtual, ou do dinheiro simbólico, você tem essa possibilidade de entre aspas, enriquecer. E essa forma ainda não está segura, por isso que algumas pessoas estão passando por crises terríveis, perde tudo da noite para o dia. Na especulação, que é uma loteria, o cara pode hoje ganhar grana. Eu me lembro de um cidadão, meu amigo, evangélico, numa crise terrível, ele perdeu uma grana pesada da noite para o dia. Da noite para o dia. É a prova de que é a lógica do mercado. É assim que lida o mercado. Aí a pergunta é, quem é seguidor de Jesus, eu acho que a gente tem que mergulhar e transitar em todos os ambientes. Ora, é possível a gente até converter a igreja, cara. Imagina o mercado. É possível converter o futebol. É possível converter o forró. Para que nós somos seguidores de Jesus? Para mudar a vida das pessoas. E mudar as suas culturas, né? E as formas assassinas. Eu acho que não sei se com vocês eu compartilhei isso. Desculpa se eu for repetitivo. Eu compartilhei com vocês um momento de oração que estava a mãe de 2 mães que estavam orando, não? Não, né? Então, eu faço um trabalho aqui com jovens em conflito com a lei, mas eu também trabalho com as mães e os pais que perdem esses filhos precocemente, né? E num dos momentos de oração foi muito doloroso, porque cada um falava, né? Me lembro da senhora que falou da morte de 3 filhos em seguida, antes deles completarem 16 anos de idade. Eu lembro de um pastor amigo da gente, que é aqui da periferia, ele tinha um filho com 12 anos, indo para a igreja e tudo, começou a perceber o menino meio arisco, desrespeitando em casa. O garoto foi assassinado, foi cooptado por uma facção, e nessas brigas de gangue e tal, de facção, foi assassinado aos 14 anos de idade. Foi uma manhã assim de muito lamento, né? E o meu sentimento, e junto com eles, foi nos ajoelharmos e clamarmos: Deus meu, por que nos desamparaste? Era esse o clamor e o choro. Deus meu, por que nos desamparaste? Depois disso, eu tive a iniciativa de
de colocar em grupos de 3, 2 pessoas, um orando pelo outro, né? E se eu soubesse, eu não tinha cometido o que eu chamo de bênção, que poderia ter sido um problema grave. 2 senhoras estavam orando uma pela outra, aliás, antes da oração, conversando uma com a outra e chorando muito as duas. E eu me aproximei, assim, na expectativa de gerar algum tipo de consolação, de apoio. O que é que aconteceu? Nessa divisão de pessoas, eu, sem me aperceber, tinha colocado para orar uma pela outra a mãe do rapaz que tinha matado o filho da outra. E as duas estavam conversando, talvez as mães vão entender isso mais do que nós, os bichos machos. A mãe do filho que morreu olhava para a outra, e com muito amor, não era xingando, não. Minha querida, deixa eu orar primeiro por você, que eu imagino que é mais difícil ser mãe de quem mata do que ser mãe do menino que morre. Deve ser muito duro para você, porque a mãe, imagino que com essa percepção de vida, essa dimensão uterina de preservação da vida, jamais imaginaria produzir um filho que mata. Foi um diálogo tão bacana. Era tanto que elas conversavam, eu na minha cabeça pensando a Maria, mãe de Jesus, visitando a mãe do Judas na semana logo seguinte, depois da crucificação. Deve ter ficado bem presbiteriana. Não, ele estava predestinado, fica tranquila, minha querida, e tal, né? Querendo arranjar qualquer argumento para consolar a mãe do rapaz. Mas assim, só para dizer para você, então, cara, assim, só para dizer o seguinte, eu estou exagerando um pouco, só estou tentando dizer que o evangelho é capaz de converter culturas. Eu não sei como é que seria essa conversão do mercado. Quando eu vejo João Leite, Tafarel, Jorginho, no mundo do futebol, com um testemunho lindo, eu espero que eles não me decepcionem, que eu possa continuar falando bem desses rapazes. Quando eu vejo esses rapazes no mundo do futebol, com o testemunho que eles deram, aí eu digo, é possível você ser fermento do Jesus de Nazaré nesse ambiente conturbado e difícil. Como eu não conheço a fundo essas ambiências, eu não sei como é que seria ser seguidor do Jesus de Nazaré dentro de um mercado tão perverso, tão malicioso, tão danoso e tão desgraçado. Imaginar que não é trabalho, não sei, porque dentro dessa lógica desse mercado, o cara cria computadores, e para criar um computador, para fazer as aplicações, para saber como é que está o mercado, para saber se faz aplicação em dólar, se faz aplicação... Cara, é um trabalho de uma inteligência... Agora, sim, é o trabalho para concorrer nesse mercado maluco e perverso. Eu estou querendo te dizer assim, que eu não, de maneira leviana, eu não esteja condenando profissionais que estão... Por exemplo, eu poderia dizer assim, ser médico é pecado. Eu acho que ser médico não é pecado. Eu acho que é pecado o médico que, tendo um paciente precisando de ajuda, de recuperação, e ele sabendo que pode salvá-lo, não vai salvá-lo. Estou falando de um fato concreto, porque a família não pôde pagar R$ 2.500. Aí acho que é pecado. Aí você pergunta assim, é pecado ser médico? Não, não é. É pecado ser pastor? De jeito nenhum. Agora, se o cara faz do ambiente da igreja dele um grande negócio e um patamar para projeção pública, para fama, prestígio e acumulação de bens, está mais perto do capeta do que de Jesus. Obrigado, Carlinhos. Muito bom. Eu vou pensar aqui algumas perguntas aqui. Uma eu vou juntar o conteúdo, que ela está dividida em 2 mensagens, mas pelo que eu entendi aqui, é basicamente sobre o dízimo, que você falou em um momento aí, né? E é uma percepção muito parecida da que eu tenho, né? No reino de Deus, quem dá mais, quem pode mais dá mais, quem pode menos recebe daquele que tem mais. É uma percepção que eu também aprendi ao longo da minha caminhada cristã. Mas isso às vezes dá lado, né? Ou dá margem para as pessoas pensar, então eu não preciso então dar dinheiro, porque se Deus não precisa do meu dinheiro, então eu não preciso dar, né? Eu queria, até ela fala assim, tem um momento que você falou que quem tem mais dá até 30%, mas Deus não pede dinheiro. Peraí, a gente tem que dar o dinheiro na igreja ou não? Como que isso se aplica à questão do dízimo? Tudo bem, usando a palavra dízimo como uma referência, né? Não necessariamente que vai ser, né, 10% limitante, né?
Deus não tem conta bancária, mas a obra precisa de dinheiro. Então, como lidar com essas perguntas, né, a respeito da generosidade, enfim, como lidar com essas questões? Eu espero ser feliz na resposta, né? Uma coisa é o evangelho, outra coisa é a nossa construção do esporte, da cultura, da religião. Aí não tem jeito, não. Fortaleza, meu timaço, tem que ter sócio torcedor. Quando o Rogério Ceni chegou, tinha 12 mil sócio torcedor. A igreja do Fortaleza, com a presença do Rogério Ceni, foi para 20 mil sócio torcedor. A igreja cresceu ligeiro. Fortaleza foi para 20 mil sócio torcedor em pouco tempo, porque o cara era empreendedor, um bom comunicador, carismático. Então, assim, o dinheiro é importante para sustentar a indústria do futebol? O dinheiro é importante para sustentar a indústria do carnaval? Sem dúvida. O dinheiro é importante para sustentar a indústria do turismo? Sem dúvida. O dinheiro é importante para sustentar a indústria da fé? Sem dúvida. Então, todas as indústrias, seja do esporte, seja da cultura, seja da religião, precisa do dinheiro. O evangelho funciona assim, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. A gente precisa discernir o que é o evangelho e respeitar a nossa estrutura religiosa. Inclusive, quando eu falo assim, indústria da religião, por favor, não estou sendo pejorativo. Tem CNPJ, tem uma associação, tem um grupo de pessoas, o pessoal paga prédio, tem local para reunião. Agora, entender que nesse ambiente deve ter fermento do evangelho, seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. O problema nosso, protestante, porque é mais fácil quando eu falo isso para um grupo franciscano, para outros grupos, especialmente os franciscanos e os dominicanos. É mais difícil quando eu falo para os grupos carismáticos católicos, porque eles se acham os salvos do mundo. Os carismáticos católicos são salvos. Nós não somos nem irmãos, eu estou generalizando, assim, mas a grande maioria carismática católica, nós não somos irmãos. Se nós quisermos um dia voltar, nós temos, aliás, quisermos um dia fazer parte do povo de Deus, como dizia o Bento XVI, nós temos que nos arrepender e voltar para a nossa origem, para a igreja mãe, né? Então, é só para dizer o seguinte, entender que essas estruturas, elas são legítimas, e nós somos sócios ou não delas, e nós dizemos como é que nós queremos ser sócios. Se você for para o Edir Macedo, é uma outra forma de sociedade. Se você for para o Valdemiro, é uma outra forma de sociedade. O R.R. Soares é uma outra forma de sociedade. Desculpa colocar, entre os batistas é outra forma de sociedade, entre outros presbiterianos, mas entender como sendo um ambiente social, com CNPJ, com forma de organização, algumas são congregacionais, que é democrática, algumas são presbiteriais, que é um parlamentarismo, e outras são episcopais, que é uma monarquia. No duro, nós damos nome sagrado às coisas mundanas, mas elas são isso, cara. Não tem outro jeito, é isso que nós somos. E para isso existir, nós precisamos financiar. Então, quando coloca assim, Deus não tem conta bancária, mas a obra precisa de... Qual obra que precisa de dinheiro? A obra da evangelização eu faço com a minha vida. É você com a sua vida. E vamos fazendo discípulos, e esses discípulos vão se multiplicando. E por isso que é indo e fazendo discípulo, enquanto é médico, faz discípulo. Enquanto é pastor, na empresa religiosa, gerente dessa estrutura, faz discípulo de Jesus. E quem sabe aí é mais fácil ou não. E aí eu sei que eu estou sendo muito cético com isso, né? Ou seja, alguns dizem assim, deixou o pastorado para ir para uma atividade secular. Não, essa atividade é tão secular como as demais. Agora, o que não é secular é o indivíduo quando ele está cheio de Deus fazendo a obra de Deus. O que não é secular é ele quando vive a santidade e a beleza do evangelho. Mas se ele está ali para manusear objetos sagrados, é tão secular quanto qualquer outra coisa. Se está ali simplesmente para as celebrações daquilo que eu chamo de magia religiosa, que alguém não vai participar e comer o pão e o vinho se foi uma senhora que orou pelo pão e o vinho, porque no imaginário coletivo é o sacerdote que agrega valor sobrenatural ao objeto. Então, nesse sentido, quem sabe, é só uma provocação, mas é também uma colocação motivacional. Quem sabe o evangelho está sendo mais propagado do que nós imaginamos com a vida de muitos e muitas que, por causa do testemunho e da graça de Deus, conseguem viver de maneira linda e maravilhosa o evangelho.
no seu cotidiano, na praça. Então, a pergunta é, o que é a obra de Deus? E o que é a obra institucional, que pode levar Deus ou não. Depende da geração que está naquele ambiente. Então, eu espero ter me feito compreendido, né? Essa pergunta aqui é legal. Eu não sei se eu respondi o que você falou, mas aqui tem uma colocação aqui que eu acho muito legal. Não, do William. Se o senhor quiser, ô Carlinhos, se você quiser reagir aí a do William, daí depois eu volto nas outras, não tem problema não. Já. É que essa é muito legal. Veja bem, dai a César o que é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como lidar com os Césares? Nem perder a visão do reino de Deus. Olha que coisa bonita. O que é que estava acontecendo? César está em Roma, oprimindo e explorando os bens do povo de Jerusalém. E como não havia uma separação entre Estado e religião nesse contexto de Israel, e o que era trazido ao templo era também vinculado ao Estado, ia para César o que eles davam a Deus. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é deem a César o que é de César, é não mande mais para César o que pertence a Deus. Aliás, eu acho que esse é um dos motivos agudos porque Jesus é levado à crucificação. Porque o que Jesus está dizendo é, o que vocês atribuem a Deus, que vocês entregam aqui, nunca mais mandem para César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César está lá, é dele. E o que é de Deus está do lado de cá. Não dê mais. Isso não é, por exemplo, minha palavra aqui não é contra o imposto de renda, não é contra não pagar as contas que nós devemos. É dizendo que o contexto é totalmente o contrário. O contexto lá não é pague a César, é não mande mais para César o que é de Deus. Isso é extraordinário, né? Para o ambiente e para a conjuntura onde Jesus estava. Legal. Carlinhos, só fechando o assunto ali do dízimo, você despiritualizou o dízimo nessa sua afirmação? Ou a contribuição dentro da igreja? A contribuição comunitária, não vamos usar a palavra dízimo para não restringir, mas a contribuição que as pessoas dão dentro da igreja, para bancar prédio, pessoal, estrutura, comprar cadeira, enfim, pagar luz, tal. Elas são fruto do acordo social. Agora, algumas pessoas fazem isso como sendo para Deus. E eu vou fazer o quê? Legal. Eu não vou dizer, por exemplo, tinha uma senhora na nossa comunidade que ia de bengalinha, Dona Creuza. Eu digo isso porque se tornou público, é muito legal. E ela vinha da cultura católica. Então, não adiantava quando a gente pensava assim, irmãos, a gente podia deixar o espaço aí onde coloca o dinheiro em algum lugar e todo mundo vai voluntariamente. Meu Deus do céu, pastor, para mim a coisa mais bonita é eu ir caminhando lá na frente para entregar a minha oferta. Então, em respeito à cultura e à história dessa senhora, e eu não posso julgar o sentimento dela e a percepção de espiritualidade que ela constrói com isso, né? Eu não posso fazer esse julgamento. E por conta disso, acho que esse é o discernimento que a gente precisa ter. Eu não posso dizer que o irmão que dá 10% do pouquinho que ele tem, ele está errado. Ou outro que dá 10%, 5% e ganha muito. Tá? Eu não quero julgar o coração do outro por conta desse símbolo. Né? O que eu estava tentando dizer é que o evangelho é um fermento da vida. E o que faz o evangelho ser propagado é o testemunho e a vida. E é o poder do Espírito Santo. Não é a grana, não é o mercado que faz o evangelho ser propagado. E, vivendo nas nossas culturas, como é o caso do Jesus, que vive na cultura judaica, ele revela Deus vivendo na cultura judaica. Eu quero revelar Deus vivendo na minha cultura evangélica. Eu quero revelar Deus sendo torcedor do Fortaleza. Mas, assim, enquanto eu pratico esporte, enquanto eu faço outras atividades, faço as minhas peregrinações, eu quero transpirar o amor e a graça de Deus, né? E aí, nesse aspecto, eu faço parte, por exemplo, de uma denominação que a denominação ainda me suporta. O pessoal é muito bondoso, muito misericordioso comigo, né? E eu estou lá, e eu espero que eles nunca me coloquem para fora. Eu não teria coragem de sair porque eu não tenho nada melhor do que os outros. Eu não sou o cara que diz, vou começar uma denominação porque eu estou com a verdade. Eu tenho verdade, coisa nenhuma. Eu estou caminhando e aprendendo da vida. Então, eu não quero, assim... O que vai dizer se é espiritual ou não é quando Jesus olha e diz assim, essa que deu esse valorzinho tão pequenininho é mais espiritual do que todos vocês, né?
o que torna espiritual é a lágrima de uma mulher que vivia da negociação do seu corpo, que se prostra aos pés de Jesus, derrama lágrimas, enxuga com seus cabelos. O padre, o sacerdote, o escriba, o religioso faz o julgamento e Jesus diz: você entende de liturgia, de adoração não, essa mulher está me adorando aqui e tal. Essa frase estou só colocando para descrever o contexto, né? Mas quando Jesus diz: você não entendeu nada, camarada, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, de liturgia você entende, de adoração não. Então, nesse sentido, alguém pode, com o bem, estar fazendo um gesto de adoração, e eu não posso julgar e não devo julgar. Então, na nossa comunidade, tem pessoas que doam, tem pessoas que não. E que eu digo abertamente: teu pai está doente, meu filho, vai ajudar seu pai, porque o dinheiro que a gente pega aqui é para ajudar pobre. Se teu pai é pobre e está precisando, dá para o teu pai. Ajuda teu pai. Mas na religião isso é mais complicado, dizer isso é um sacrilégio. Até porque a gente vai ouvir o tempo todo isso nos nossos discursos, né? Agora, por favor, vamos manter as estruturas que nós temos. Aí é um acordo social. Eu participo de 2 comunidades, eu apoio aqui 2 igrejas, uma que não tem templo e que não tem estrutura, e a outra que tem estrutura. Então é muito legal essa nossa conversa, por causa dessa vivência dos 2 jeitos, né? Então tem uma que o recurso é muito mais para ajudar comunidades da periferia e tal, e a outra não, tem o pessoal que precisa de ajuda, paga energia, tem o tempo, tem gente para cuidar da limpeza, e não estou dizendo que uma é mais espiritual do que a outra. O que vai fazer ser mais espiritual do que a outra, ou menos espiritual, é a membresia, é o pessoal que transita no ambiente. E aí é o fermento do evangelho. Esse remanescente do evangelho está aí, infiltrado na sociedade. E esse remanescente é que faz a diferença na vida das pessoas e das estruturas. Certo, Carlinhos, vamos lá. Tem mais uma aqui, que tem 2 bem interessantes aqui. A pichincha pode ser algo ruim, dependendo de quem compramos. Pode ser um tipo de exploração, eu ficar pichinchando na hora de comprar, dependendo de quem eu compro? Pronto. Por exemplo, eu não pinchincho de alguém que vem fazer um trabalho aqui na minha casa que seja uma pessoa pobre. Eu geralmente pago um pouco mais. Desculpa colocar assim de uma maneira bem... por favor, não falo isso muitas vezes publicamente não, mas você está falando, né? Nenhuma pessoa que trabalha aqui a casa vai para casa de moto, vai de carro, porque o carro passa a ser meu e dele. Tem uma senhora que é ajudadora da minha irmã, que já está idosa. Essa senhora tem um carro hoje, que é meu e dela. Porque eu via o cara saindo para casa aqui de moto, eu digo: cara, esse cara pode morrer, meu Deus do céu, eu vou ficar com peso de consciência, como é que eu posso protegê-lo, né? E eu peço emprestado o carro domingo quando eu preciso. É meu e dele, mas eu que peço emprestado. Então, acho que nós não devemos pinchichar com pobre, com pedreiro, com severo. Eu sei que o cara chega e faça uma exploração absurda em cima de você. Agora, cara ricão, eu vou comprar um carro, aí e aí, macho, tu já ganha muito dinheiro, cara. Vamos fazer um negócio aqui melhor, cara. Que é isso? Aí ele diz: não, mas é porque o seu carro está com esse arranhão, essa cédula daqui que tu está me mostrando aqui, essa cédula está toda manchada, cara, eu não estou diminuindo o valor dela, ela é 100, é 100. Por que tu está diminuindo? Que o cara fica com esse discurso: não, porque o arranhão, isso aqui, aí eu... Então, mas com gente sofrida, eu não pinchincho. É uma coisa minha, cada um fique à vontade. Eu não recomendo você fazer isso com pessoas pobres. Eu recomendo com o pobre você sempre fazer um pouco mais. Tem essa percepção também, pastor. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é interessante, eu vou responder eu vou dar uma resposta bem rápida. A pessoa pergunta assim, alguma coisa sobre, parece que é seguir a Jesus e ser comunista. A pergunta é: pode seguir a Jesus e ser capitalista? Se pode seguir a Jesus e ser capitalista, pode seguir a Jesus e ser comunista. Claro que eu não conheço todo o comunismo do mundo, eu conheço o final do comunismo de Moçambique, vivi dentro do comunismo de Angola, conheço por leitura outros comunismos, não acho que é uma coisa interessante, acho que o problema não é o comunismo em si, são os ditadores, e alguns desses modelos, especialmente onde tem petróleo, é mais fácil você ter ditadores e corrupção. O Brasil corre esse grande risco, né?
por ter petróleo, a tendência de aumentar a corrupção onde tem monopólio e corrupção onde tem petróleo é um risco muito grande, onde tem diamante também. Então, a pergunta não é se é possível seguir a Jesus, a pergunta é possível seguir a Jesus nesse contexto econômico, social, político, de qualquer natureza, de tal forma que a gente possa sinalizar a beleza do Evangelho onde quer que nós estejamos. Eu tenho um casal amigo meu que mora hoje em Brasília, que se confessavam ateístas, são ainda de partidos assim, bem conservadores, aliás, bem à esquerda, mas eu acho que eles são seguidores do Jesus de Nazaré de uma maneira maravilhosa depois que eles conheceram Jesus. Ao mesmo tempo, tenho um amigo, que eu fiz um discipulado com ele, a gente conversa muitas vezes, é ele que me discipula, que foi torturador no contexto brasileiro e que chora quando fala dos males que ele fez. E era mentalmente um cara conservador de direita que conheceu o Evangelho e tanto que ele brinca e não sabe agora de que lado ele está, se é da direita ou da esquerda. Eu digo para ele o seguinte, rapaz, quando pergunto se eu sou de direita ou de esquerda, eu digo, depende de quem está do meu lado. Carlinhos, ficou uma última aresta aqui, que enquanto você estava respondendo, a irmã comentou que, então não há problemas eu pegar o meu dízimo e ajudar alguém que está necessitado. Eu sempre quis saber isso, eu prefiro ajudar quem precisa do que dizimar na igreja, eu me sinto bem fazendo isso. Podemos fazer isso? Deixa eu dizer como é que eu digo para a nossa comunidade. Nós temos uma comunidade que ajuda pobre, que é essa comunidade lá na Aldeota. Se vocês confiam na gente, acham que a gente vai fazer a ajuda que você gostaria de fazer, então confia na gente e entrega. Se você não confia, você faz. Você faz. Então, assim, estou falando como é que eu lido com isso. Não estou dizendo que é certo para as outras igrejas. Para a nossa comunidade, a gente tem essa liberdade, né? Tem essa liberdade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nunca faltou, nesse período de pandemia, foi aumentar. Eu fiquei impressionado, né? E gostaria de apoiar muito mais. Agora, se fosse... E é verdade, olha, é verdade. A gente não só diz que não doe, a gente orienta quem é pobre e está precisando a meter a mão e levar o dinheiro. Eu digo, cara, olha assim, se você gostar da cédula de 100 que alguém colocou, tira e leva. Mas se estiver precisando. E se não tiver coragem, avisa para a gente depois do culto. Então, a pergunta não é só se ele coloca, é se ele tem coragem de levar. Agora, se a gente vai para o modelo religioso, e no ambiente evangélico é mais difícil eu falar isso que eu estou falando, porque nós entendemos todos esses textos da religião judaica como sendo textos que dizem respeito ao que Jesus está propondo. Jesus está falando de outra coisa, gente. Outra coisa. Jesus está falando de hierarquia invertida. Jesus está falando da prioridade que as crianças têm nas nossas comunidades. Jesus está falando da maneira como o desvalido, o estrangeiro, o pobre, o despido precisa ser abraçado e acolhido e acolhida. E Jesus está falando de como nós precisamos ser mais gente, ser mais humano, né? Se teve chances na vida, se teve oportunidade na vida, criar espaço para os outros terem as oportunidades e as chances de vida, né? Mas eu queria que vocês lidassem, cada um de nós pudéssemos lidar com o dinheiro, nos libertando dele. Um testemunho pessoal. Eu fui dar um curso numa região pobre aqui, no interior do Rio Grande do Norte. Estava lá um casal, Darwina e Mike. Aí eles foram me dar uma oferta, inclusive em dólar, eles eram ingleses. Eu, não, rapaz, não precisa, eu estou bem. Ela disse, você é escravo do dinheiro. Nunca esqueci isso. Ou seja, o fato de doar, eu me sinto bem. Na hora de receber, eu fico com dificuldade. Ela diz, você tem um bloqueio com o dinheiro. O dinheiro é ainda um negócio que ele domina, ao ponto de que quando você doa, você se sente bem. Quando você vai receber, você está com bloqueio. O dinheiro é um problema para você, Carlinhos. Aí eu disse, talvez não seja o dinheiro, seja o orgulho. O problema mais grave do que o dinheiro talvez fosse o orgulho. Então, assim, o danado, ele pode ser utilizado para transformar a gente, cara. O púlpito, o microfone, o paletó, o dinheiro, são coisas simbólicas para nos ajudar a viver experiências de transformação profunda. Vocês conhecem muito bem, né? Acho que conhecem o pessoal da IPI, principalmente, né?
do Brioso e o Azulão, que são os meus 2 paletós. Né? O Brioso é o paletó que tem 46 anos. O Azulão tem 39, 38, mais ou menos. E por coincidência, agora, estou me lembrando aqui agora, por coincidência, semana passada, eu sepultei quem me doou o Brioso. O Afonso, esposo da minha primeira irmã, casou com ela e depois do casamento, 1 mês, 2 meses, ele me deu o Brioso de presente. Eu até brinquei na hora do sepultamento dele, ele faleceu tem 1 semana. Eu disse, gente, pela primeira vez na história, o paletó do defunto está com celebrante, porque eu estava de paletó, né? E era o paletó que ele tinha me dado de presente. Né? Então, o brioso é esse símbolo na minha vida que me ajudou a pensar sobre fama, prestígio, poder. Porque quando eu vou com o brioso, cara, todo mundo pergunta o meu nome, de onde é que eu sou. Quando eu vou sem o brioso, eu não existo. Em alguns lugares, eu tenho sido impedido de pregar porque o brioso não vai comigo. Minha agenda, domingo à noite, melhorou muito, porque algumas igrejas não querem me ver pregando. Não é não ver pregando, é porque a estética não corresponde à expectativa que as pessoas tinham de chegar um cara de paletó e gravata. Aí, quando o brioso vai, eu não preciso ir. Que coisa interessante. Aí o brioso, né? É o brioso, aí o brioso, né, precisa de holofote, nuvem de fumaça. Carlinhos não é esse cara abestalhado que até o púlpito fica com vergonha quando ele chega. Pastor, a gente está caminhando para o final aqui e, na verdade, assim, a nossa oração, a minha oração, talvez a gente tenha tentado passar isso de alguma maneira na convivência de púlpito, ensinamentos, de que a gente permita que o evangelho tome conta de nós, né? Porque o evangelho me liberta dessas taxas, dessas alíquotas. O evangelho me liberta dessas relações de troca, de ganho e troca. Ele me liberta disso, ele faz do meu coração, né, um coração aberto, livre, doador, cheio de amor, de misericórdia. Aquilo que é meu não é meu, é de Deus. É o evangelho. Então, a gente fica muito, às vezes, preso a isso. Eu posso fazer isso, eu posso ajudar. Você pode. Quando você pensa em fazer o bem, em amar o outro, em promover vida no outro, você deve fazer. Você não precisa nem perguntar para nós, né? Isso. O mestre já disse isso para a gente. Vai fazer, faça, faça, sempre, sempre. Você não precisa da permissão do pastor, não precisa da bênção do pastor, não precisa de nada para fazer o bem. Basta você ouvir o mestre e realizar o bem com aquilo que Deus te deu, enfim. E eu vejo muita coisa parecida com aquilo que o senhor disse, principalmente em relação a essa questão de compromisso social nosso com a igreja local, associação. Eu entendo dessa maneira também, não fico preso a essas alíquotas, né? Isso aí caducou, não tem a ver com a gente que serve a Cristo, porque quem serve a Cristo só tem um tipo de coração, é o tipo do coração do Cristo, que é dadivoso, generoso, aberto, desprendido, e que não está preso ao dinheiro, né? Não está preso à matéria, aos bens, às coisas, usa das coisas, dos bens, do dinheiro para a glória de Deus, para os propósitos eternos, né? Então, eu penso que a mensagem foi muito clara, eu espero que tenha sido libertadora para todos nós. Eu acho que esse é um primeiro passo do que vem pela frente. Espero que Deus nos ensine, não somente ganhar esse conhecimento. Eu imagino que a gente deva ter ampliado, de alguma maneira, a forma de pensar a respeito do dinheiro, mas que esse não seja só um conhecimento, mas que nos mobilize. Porque o que falta para nós, enquanto cristãos, acho que nos tempos de hoje, nos tempos remotos, até o próprio Paulo fala sobre isso, o autor da carta aos Hebreus, a gente, Tiago, né, transformar o conhecimento em prática. É isso, deixar de ser ouvinte para ser praticante da palavra. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós, né? Eu acho que as perguntas foram contempladas, muitas outras foram lançadas depois, mas a gente precisa encerrar, são 15 para as 10. Eu quero mais uma vez agradecê-lo pela presença,
por esse espírito do evangelho que a gente ouve de você e sabe que está no seu dia a dia, né? Para quem conhece um pouquinho sua história, sabe que esse é o espírito do evangelho que faz a sua vida, né? E eu louvo a Deus por sua vida, por seu carinho, sua disponibilidade, que o Senhor continue prosperando no trabalho das suas mãos. E é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Queridos irmãos, também é uma honra ter vocês aqui. Obrigado pelo carinho, né, de vocês. Se vocês quiserem colocar algumas perguntas lá no grupo, mais uma vez, vou só reforçar o que o pastor Ali disse no grupo, que a gente se atenha ao tema. Então, se você quiser colocar alguma pergunta lá no grupo para a gente poder trabalhar e pensar nela para a semana que vem, conversar sobre ela semana que vem, a gente vai se preparar para isso. Mas, por favor, vamos nos ater simplesmente a essa temática, tá bom? Eu acho que é isso. O pastor quer dar a última palavra para a gente orar e encerrar? Só agradecer a vocês, a todos, a todas vocês. Entendo que estou diante de um grupo que todo mundo tem maturidade para pôr filtro, peneira na cabeça e trabalhar bem as colocações. É só uma sugestão, alguém perguntou sobre dar propina, dar dinheiro às pessoas que estão nos semáforos e tal. Eu criei o hábito, aprendi com uma irmã minha, a gente leva sempre, eu tenho pacotinhos de alimentação, de coisas dentro do carro e vou dando um pacotinho de alimentação, porque eu presumo que a pessoa que se submete a esse tipo de situação realmente deve estar passando algum problema sério. Claro que tem o cara que é dependente do crack e tal, e você vê como é que você faz com seus bens. Geralmente eu coloco coisa que não possa ser comercializada, né? Um sanduíchezinho, um negócio assim, vou colocando, e eu sempre tenho ali para socializar com as pessoas. Quando eu quero algum tipo de apoio financeiro, aí eu converso, vejo qual é a situação, onde é que porque tem uma família que eu tenho a maior frustração, porque eu acho que já está a segunda geração, já vindo a terceira, de uma família que tem uma cultura da mendicância, vive assim, eles moram numa pequena vila, é tio, irmão, o outro bota a pessoa em cadeira de roda e vai e vem, e um casal dessa família, frequentando a nossa comunidade, já tem uma filha que foi criança lá convivendo com a gente. Eu fico na maior tristeza que nós não tivemos competência de mudar essa cultura. Está chegando a segunda geração e o pessoal continua vivendo, e não tive, tem assistente social, psicólogo, gente boa, apoiando e ajudando. Então, o que a gente pode fazer para aproximar e tentar transformar, a gente faz, né? O que eu tenho animado, e aprendi com uma irmã minha, né, eu andando com ela um dia, coincidentemente a gente foi para uma atividade, e aí eu fui perceber no carro que ela tinha do lado uma bolsa cheia de coisa, cara, e aí quando eu vi dois senhores trabalhando com coleta fazendo reciclagem, a maneira como os caras levantaram a mão para o céu, dizendo que estava com fome o dia todo trabalhando e tal, ficaram dando aleluia, glória a Deus, Deus é muito bom. Eu quase que me converti ouvindo os dois lá dando aleluia e glória a Deus. Mas assim, então, para quem fez essa pergunta, eu quero lhe animar a fazer esse tipo, sabendo que temos dois riscos quando nós fazemos filantropia, seja essa maneira ou qualquer outra, temos dois riscos: de manter o pobre na inércia, sem tomar iniciativa para a sobrevivência e se habituar a esse tipo de situação. Esse é um risco. E o outro risco é o risco de se autopromover. Por exemplo, eu saio bem na foto quando eu digo que faço isso, então eu também me autopromovo. Então, o grande risco é o cuidado para que você não mantenha o outro na inércia e o cuidado para que você não se autopromova em nome da miséria alheia. Por isso que os políticos ficam falando de atender os pobres, porque eles sabem que isso os autopromove. E igreja que diz assim, vamos ajudar os pobres, porque os espíritos, os católicos, nós também temos... Ou seja, a gente precisa melhorar a nossa imagem. Então, o grande risco da filantropia é a autopromoção. Ao outro lado, é a luta por justiça. Aí sim, se você luta por justiça, quem faz filantropia vai se autopromover. Quem luta por justiça será imediatamente ou mais precocemente promovido para a glória, porque a vida será ceifada mais precocemente. Então,
Aí você faz a opção, se quer lutar por justiça, que é uma das questões levantadas aqui. Por que que nós estamos num país que 80% é de cristandade, seja católica, seja protestante, e é um país tão cheio de pobreza e miséria? Porque nós não aprendemos, na nossa cultura, a falar da justiça que o Jesus de Nazaré nos ensinou. Bem, é mais ou menos isso. Um abraço, um beijo para todo mundo. Muito bem. Obrigado, pastor, mais uma vez. Uma alegria poder te ouvir sempre. Vou pedir ao William. William, você pode orar por nós, por favor? Para Posso. encerrar. Pai, damos graças por esse momento de meditação, de conversa, de diálogo, de entendimento a respeito de coisas concernentes ao Teu reino. Pedimos que Teu Espírito Santo fale ao coração, ao íntimo, ao interior do nosso espírito, para que nós possamos, Senhor, encarnar as verdades bíblicas e possamos verdadeiramente, Senhor, externalizar isso em prática, em coisas que verdadeiramente denunciam que nós somos do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Abençoa a vida do teu servo, que ministrou, que compartilhou do seu conhecimento a nós. Que a graça do Senhor esteja sobre ele e sobre todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite para todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, às 20 horas. A gente se vê. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite.